O alerta veio do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Não obstante os 79% de território nacional em situação recente de seca severa ou extrema, com maior incidência na região do Alentejo, somam-se os avisos de especialistas na área das alterações climáticas. A pergunta impõe-se: o que fazer para salvar pessoas e culturas perante o perigo iminente da falta de água? Nem me lembro de gerações da minha idade, tenho 74 anos, ver isto assim. E tanto peixe que aí havia, veja lá. Isso morreu tudo. Isso morreu tudo. Temos estado a refogar animais para não estar a alimentar, para minimizar os custos e vamos fazendo sacrifícios para comprar alimentação para manter os animais. Já era-se para ver os campos coloridos, bonitos, está difícil. Com o crescente aumento das áreas de regadio em detrimento das tradicionais culturas de sequeiro e com a barragem de Alqueva, que não cobre a totalidade do território alentejano, a construção de novas barragens, como a barragem do Pisão, que aguarda luz verde há já 52 anos, não pode tardar mais. Em Portugal, não existem regiões hidrográficas a funcionar em pleno e nota-se a necessidade de uma entidade gestora como o Instituto da Água. No Alentejo, perde-se cerca de 33% da água das redes de abastecimento às populações devido ao mau estado de conservação das mesmas e que têm de ser urgentemente substituídas. Há, porém, uma outra solução para o problema: a dessalinização da água, tema tabu nas discussões políticas e que poderia evitar uma tragédia que se prevê antecipada. Estas e outras questões serão por nós debatidas porque, juntos, somos Melhor Alentejo. Tem a palavra Jaime Melo Batista, da Lixwater. Bom dia a todos. É com enorme gosto que aceitei o convite para aqui estar desta fantástica iniciativa, porque é uma iniciativa de cidadãos a discutir um problema da maior importância, ou vários problemas da maior importância para o Alentejo. A nossa sessão tem por título A Água no Alentejo, um problema ou uma oportunidade? Ponto de interrogação. Uma pergunta. Temos connosco um painel excelente que apresentarei de imediato, começando pelo lado esquerdo. Temos connosco José Maria Amorim Falcão, que é sócio-gerente da Herdade Torre das Figueiras. Temos connosco José Roquete, empresário fundador da Herdade do Esporão. Francisco Avilés, docente emérito do Instituto Superior de Agronomia. O presidente da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, Rui Godinho. E temos ainda Miguel Miranda, presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Não temos ainda connosco o alcaide de Olivença, que esperemos que possa chegar a qualquer momento. Da minha parte, apresento-me muito brevemente, Jaime Melo Batista, sempre com uma vida profissional ligada à água e, ultimamente, nesta fase da minha vida, especialmente preocupado com o que é a passagem do conhecimento sobre a água, neste caso, para os decisores, sejam os decisores políticos que aqui vimos, os decisores, os CEOs de empresas, os diretores gerais. Como é que se passa essa água, essa informação sobre a água, esse conhecimento sobre a água para os decisores? Como é que se passa para os profissionais da água de forma contínua e atualizada? Como é que se passa para os empresários que querem investir em atividades no setor da água ou relacionados com o setor da água? Como é que se criam novas empresas, startups, e como é que se passa a informação para a comunidade e se motiva a comunidade, como aqui estamos a fazer, a participar ativamente da discussão? Eu diria que o nosso problema não é tanto de conhecimento, mas é gerir o conhecimento e fazer o conhecimento chegar no momento certo às pessoas certas para sermos mais eficazes na gestão da água em Portugal. Ora bom, eu vou dizer umas breves palavras antes de iniciarmos o debate. E essas palavras são para dizer que ouvimos aqui dizer, e todos concordamos certamente, a região do Alentejo é uma região de excelência agrícola,
comercial, agroindustrial, turística, cultural. E sabemos que para isso a água tem um papel fundamental. Tem um papel fundamental em todo o lado, em todos os países. Em Portugal também. E no Alentejo, de uma forma extremamente emblemática, que vamos discutir. É muito interessante ver que na última década as grandes organizações internacionais se dedicaram como nunca atenção ao tema da água. Eu vou referir apenas 4 exemplos marcantes. As Nações Unidas decidiram, em 2015, incluir a água como um dos grandes temas da humanidade. 17 temas, um é água, é o objetivo 6. Podem ler na internet o que diz o texto das Nações Unidas sobre a água, desafio da humanidade. Interessante. As mesmas Nações Unidas, pouco antes, tinham declarado a água e o saneamento como direitos humanos. Passaram a integrar a lista dos direitos humanos naquilo que é o abastecimento à população. E isso tem um forte impacto, nomeadamente na percepção jurídica da questão. Mas também a OCDE publicou muito recentemente um documento que eu vos recomendo, talvez leiam apenas o sumário executivo, onde eles são muito claros dizendo quais são os 12 princípios de governança da água que recomendam a todos os países do mundo. 12 princípios. Não é difícil, é fácil ler e é muito claro. E nessa definição estiveram os portugueses muito ativos, 3, 2 deles estão por aqui, o terceiro não está. Portanto, com forte participação portuguesa. É um documento de grande impacto internacional, recursos hídricos, quais são as 12 regras que temos que seguir. E, finalmente, um quarto documento que vos refere, que se chama a Carta de Lisboa. A Carta de Lisboa, que diz quais são os princípios a seguir no abastecimento de água às populações, em termos de políticas públicas e regulação, e foi aprovada pela International Water Association. Não é um documento português, é um documento internacional. Portanto, estão a ver 4 exemplos, todos eles dos últimos anos, que dão mensagens claríssimas a todos os países e aos decisores desses países o que é que vocês têm que fazer, senão isto vai correr mal. A questão que nos colocam é a água é um problema, mas será uma oportunidade, é de certeza. Devo dizer que os meus 40 anos profissionais nesta água permitem dizer com enorme vontade. É um potencial enorme. É um desafio que nos dá oportunidades imensas, nomeadamente aos nossos jovens, e que nós não estamos a conseguir utilizar plenamente. Queremos agora ter aqui um debate, mas um debate muito interativo. Portanto, eu convido os nossos membros de painel a terem intervenções informais, obviamente peço que sejam curtos e com mensagens muito fortes e diretas, e que se sintam à vontade a qualquer momento para porem o dedo no ar e falarem sobre o assunto que estivemos a discutir no momento. Eu ia procurar, para cumprir o tempo que temos, que não é muito, como sabem, focalizar as questões nos quantos grandes grupos de questões. Primeiro, a água enquanto recurso natural. A água superficial, a água subterrânea, discutir o que é esse nosso património estratégico fundamental, que é a água. Segundo, as suas utilizações. E as utilizações, enfim, há uma que é óbvia, que é a utilização para o abastecimento urbano e o saneamento. Discutimos também um pouco essa questão na lógica do Alentejo. Uma terceira que é omnipresente na discussão aqui no Alentejo, que é a água e o seu uso para a agricultura. E, obviamente, temos que dar peso a esse terceiro ponto da discussão. A água também como ecossistema, como um elemento fundamental, por exemplo, para o turismo. E depois discutir os grandes desafios ou tendências da água. Por exemplo, a economia circular na água. Já estamos cientes disso, estamos a fazer o que devemos. E outro desafio que é emblemático, as alterações climáticas e o impacto na água. Que desafios são esses? Qual é a intensidade desse problema aqui? Que medidas devemos tomar? Falaremos também, ou procuraremos falar, um pouco no financiamento da água e terminamos com aquilo que me parece muito importante, que é a nossa participação, pelo déficit que ainda temos de participação sobre as discussões nas questões da água e a interação entre estes agentes todos, os decisores, os empresários, os profissionais, a sociedade em geral. Como é que podemos ser mais eficientes desse ponto de vista? Assim sendo, e se me permitem, íamos começar pelo primeiro ponto, em que eu faço uma brevíssima intervenção e convido os membros do painel a intervirem, sendo que, como digo, sintam-se livres de intervir ou não intervir, conforme o tema que estivemos a discutir. Começando pelos recursos hídricos.
Nós teremos consciência, provavelmente, que temos que melhorar muito os aspectos de governança dos recursos hídricos no país e no Alentejo, pois isso é um pilar para a sua boa gestão e, obviamente, implica depois opções, investimentos, infraestruturas, utilização de tecnologias. Mas também há que os monitorizar, saber o que temos em quantidade e qualidade, avaliar o seu estado, utilizar boas práticas de gestão em função dessa situação. Lembro que a reitora da Universidade de Évora, recentemente, num artigo que eu li no jornal, dizia: o Alentejo não sabe a água que tem, é o título da notícia. Bom, podemos discutir isso, nem em quantidade nem em qualidade. Queria discutir também a questão institucional. A água está bem entregue? A organização institucional que nós criamos no país serve os interesses? Funciona bem? Podemos discutir esse modelo que tem vindo a sofrer algumas evoluções nos últimos tempos. E, obviamente, as questões transfronteiriças, a cooperação com Espanha, a Convenção de Albufeira, vamos discutir isso. E a parte infraestrutural também, vamos precisar mais infraestruturas, nomeadamente barragens no Alentejo. O que é que os nossos amigos espanhóis estão a fazer? O que é que isso tem a ver connosco? O que é que nos impacta? Como é que nos podemos articular? Portanto, neste primeiro bloco, recursos hídricos, gostaria que tocassem nesses pontos e gostaria de vos convidar agora para fazerem breves intervenções, depois vamos percorrer todos os outros pontos, breves intervenções sobre alguns, um ou mais desses pontos, se assim entenderem. Posso, por exemplo, começar, mas sintam isto apenas como um start, um arranque, depois estejam à vontade para intervir. Rui Godinho, o modelo de governança, a estrutura institucional da gestão dos recursos hídricos em Portugal satisfaz? É uma boa solução? Está a aprovar bem? Sim ou não? Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à organização o facto de me ter convidado para poder participar neste segundo Congresso Melhor Alentejo. Aceitei com imenso gosto, vindo de uma organização de cidadãos que aplicam aqui, neste caso concreto, uma máxima, chamemos-lhe assim, que foi enunciada por John Kennedy no início dos anos 60. Naquele extraordinário discurso que, de certo modo, inicia e coloca na ordem do dia a forma de fazer política no mundo moderno. John Kennedy, nesse discurso, dirigindo-se aos americanos, disse o seguinte: nunca perguntem o que é que a América pode fazer por vós. Perguntai a vós próprios o que é que podeis fazer pela América. Ora, nós aqui estamos exatamente a fazer isso, a dar contributos, nós, cidadãos, para o que é que podemos fazer pelo nosso país, no caso concreto dos temas que estão aqui. O modelo institucional, como foi perguntado pelo moderador, que tínhamos, era, e eu digo era, um modelo institucional adequado e extremamente inovador da gestão de recursos hídricos. Foi lançado pela Lei da Água de dezembro de 2005, por impulso do então Ministro Francisco Nunes Correia, em resultado da transposição para o direito interno da Diretiva Quadro Europeia da gestão sustentável dos recursos hídricos. Baseava-se numa Autoridade Nacional da Água, concentrada, portanto, no Instituto Nacional da Água, no INAG, com administrações de região hidrográfica descentralizadas, com autonomia própria do ponto de vista técnico e financeiro, onde foi possível concentrar, portanto, mais valências, capacitações, qualificações e modelos de desenvolvimento estratégico, gerindo a água como ela deve ser gerida em termos de recursos hídricos no plano regional. O plano regional assente em regiões ou assente em bacias hidrográficas. Esse modelo institucional, quando estava, digamos, numa fase de amadurecimento e a dar os primeiros resultados, com base no Plano Nacional da Água e dos planos regionais das diversas regiões, já em execução, foi abruptamente cortado e abruptamente colocado na prateleira por uma decisão errada, digamos assim, da então Ministra Assunção Cristas em 2011-2012.
quando concentrou todas as competências do INAG, portanto, o Instituto Nacional da Água, numa organização múltipla que envolve imensas valências de proteção da natureza, biodiversidade, tudo aquilo, portanto, que tem a ver com o ambiente, numa estrutura chamada Agência Portuguesa do Ambiente, onde existe gente muito qualificada, certamente, mas que logo em si o modelo de concentração é inibidor de que se tire eficiência, particularmente numa área tão estratégica como é a água. E retirou capacidades, competências de intervenção às administrações de região hidrográfica, concentrando-as numa coisa chamada departamentos da APA, sediada em Alfragide. Ou seja, coisas que eram possíveis ser resolvidas em Évora ou em Beja deixaram de poder ser, coisas que podiam ser resolvidas em Braga ou em Guimarães deixaram de poder ser, em Viseu, Castelo Branco, para falar nas várias regiões. E portanto... quais foram os principais impactos negativos, na tua opinião? Os impactos negativos é que neste momento nós não temos uma política de gestão nacional de recursos hídricos que seja aceitável. Isso significa que tudo isto fragilizou de uma forma muito significativa, a forma de intervenção do setor da água em Portugal, face à situação que tínhamos e, como digo, estava a amadurecer e dar soluções concretas. Aqui acresce neste momento, quando nós já tomamos consciência que o paradigma mudou, ainda por cima. Ou seja, tomamos consciência finalmente, suponho eu, que o paradigma mudou. Nós estamos hoje a sentir, e essa situação agravar-se-á na Península Ibérica, no Mediterrâneo e também em Portugal, os efeitos das alterações climáticas. Isto não é um jargão, nem é um slogan. Portanto, demos um passo em frente, demos um passo atrás. E, portanto, estes 30 anos em que andamos para trás, cito o professor Luís Veiga da Cunha, num artigo, aliás, assinado por ele e por outros distintos especialistas em abril do ano passado, sobre esta matéria, nós andamos 30 anos para trás, relativamente à gestão dos recursos hídricos em Portugal. Okay. Não é pouco. E, portanto, a resposta é não, efetivamente, o modelo institucional como está neste momento não serve e é urgente, portanto, reverter as más e erradas soluções, decisões que foram tomadas, e não digo fazer exatamente tudo aquilo que fizemos anteriormente, ou se calhar fazer, mas fazer de outra maneira e à luz de outras realidades, principalmente esta realidade que nos vai atingindo e que nos atinge já de uma forma muito significativa, que são os efeitos das alterações climáticas e que vocês aqui no Alentejo sentem de uma forma muito particular. Portanto, uma posição crítica sobre a evolução do modelo institucional. A Maria Falcão concorda e acha que isso pode ser uma das razões para a eventual déficit de infraestruturação em aspectos críticos? Aquilo que lhe posso dizer um bocadinho é isto. E seguindo as suas palavras iniciais, o Alentejo não sabe que água tem. Eu sei a água que não consigo armazenar. Neste momento, qualquer agricultor, qualquer empresário que queira armazenar água faz uma solução académica extremamente difícil, uma solução económica extremamente complexa e, no fundo, ao fim de 2 ou 3 anos, não consegue ter essa água armazenada. Esta junção do INAG dentro da APA e pondo em Lisboa as decisões e a falta de conhecimento depois regional impede muitas vezes que haja o bom senso e que permita que depois todo o setor agrícola possa evoluir, possa avançar e possa criar obra que em muitos sítios era extremamente importante. Muito bem. E em termos de relações internacionais, neste caso com a Espanha, acham os membros do painel que está tudo bem, que é preciso fazer um esforço para reforçar? Estou a falar, obviamente, da Convenção de Albufeira, da prática do dia-a-dia na gestão conjunta de recursos hídricos. O que é que sentem? Algum dos membros do painel quer intervir sobre isso? Eu sei o que é que se faz aqui em Espanha, somos vizinhos de Espanha, vemos o potencial agrícola da região espanhola, a sua agroindústria, o seu agrocomércio, o seu agroensino e temos aqui ao lado um perímetro de rega extremamente grande que movimenta, temos talvez uma das cidades maiores na nossa fronteira. Porquê? Porque tem um setor agrícola extremamente forte. A gestão da água na nossa vizinha de Espanha, e bastava copiar um bocadinho,
traria para aqui impactos relevantes para a nossa região. Portanto, podemos aproveitar boas práticas que já se fazem aqui muito perto. Ora, bom dia a todos e também cumprimentando os membros do painel e o moderador. Eu, para começar, espero que aquilo que se pretende deste congresso e desta reunião aqui em Porto Alegre, que é mais uma vez tentar uma pedrada no charco com alguma esperança que seja ouvida em Lisboa, mas não tenho propriamente a certeza. Talvez o Sr. Presidente da República possa ajudar, mas veremos. Relativamente à questão que põe de Espanha, até uma ponta porque se pode pegar. Aqui há relativamente pouco tempo eu fui a um sítio onde vai relativamente pouca gente, até porque aquilo está mais ou menos destruído, que é o Castelo da Jerumanha. É pena não estar aqui o alcaide de Olivença, porque acho que ele teria também uma palavra a acrescentar àquilo que já foi dito aqui pelo meu companheiro de painel. O que acontece é o seguinte: quem de Jerumanha olha para Olivença está num horizonte de alguns quilómetros. É preciso perceber que o Alqueva acaba ali, isto é, o nível do Alqueva a 140 e qualquer coisa metros de cota, acaba ali precisamente na zona da Jerumanha. E dali até Olivença só se vê regadio, mas é um regadio a que não estamos talvez habituados, porque olhando para aquilo, mesmo à distância, se percebe que é regadio de qualidade. Isto é um primeiro ponto que me parece importante reter. Segundo, não vi ali senão 2 ou 3 pequenas estações de bombagem para alimentar esse regadio. Chama a atenção para o facto de que do lado de Espanha não há nada comparável em termos de capacidade de aproveitamento do Alqueva como existe a oeste em termos dos Álamos. Não existe do lado espanhol nada parecido com isso. Eu gostaria de perguntar depois no decurso dos trabalhos, nomeadamente ao Presidente da Junta de Extremadura, que penso que se fará presente, como é que ele pensa resolver o problema, porque, como já foi dito aqui, na zona da bacia do Guadiana, a autonomia da Extremadura é responsável e tem que gerir 550 mil hectares de regadio. Mas não são hectares de regadio, digamos, mais ou menos, enfim, pronto, são 550 mil hectares de regadio. Nós, do nosso lado, temos mais ou menos 50, falando na parte do Alqueva. Agora, o que acontece é que eles sabem perfeitamente que a componente da produção e a participação em termos do produto gerado na Extremadura pela agroindústria é efetivamente de uma importância vital. Acontece que, por acaso, e eu tenho esses números porque os números de Espanha chegam-nos não só com uma rapidez enorme, iniciativa deles, qual é que era a situação da zona hidrográfica e da bacia do Guadiana, daquele lado. Ao passo que o Alqueva, do lado de cá, tem uma capacidade máxima de cerca de 4.000 hectómetros cúbicos. Do outro lado temos 35 barragens do sistema do Guadiana que totalizam praticamente o dobro. Portanto, em termos de capacidade total, 9.000 hectómetros cúbicos. E ontem, ao dia de ontem, em relação à semana passada, esta informação é mandada diretamente, eu só tenho que pedir para mandarem regularmente, estava em 4.000, quase 5.000 hectómetros cúbicos, portanto estava a 53%. E é evidente que estava a 53%, quando do lado do Alqueva, se quisermos medir aquilo que ainda que é, digamos, a diferença entre a cota atual, que anda à volta de 148 metros, para a cota utilizável, que é de 135, o Alqueva ainda está a uma capacidade substancialmente maior, o que quer dizer que não está a ser usado e aproveitado, como eventualmente poderia ser, se por acaso pudéssemos assegurar a sustentabilidade do Alqueva. Não vou acrescentar mais nada por agora. Mas... Vai ter oportunidade. Muito bem. Eu diria que sobre este primeiro tema, enfim, vieram rapidamente ao de cima questões de preocupações com o modelo institucional que hoje temos e a sua eficácia, preocupações com a informação que temos ou não temos acesso e conhecemos em termos do que são os nossos
recursos hídricos e, obviamente, preocupações em termos das relações com o nosso vizinho espanhol e questões que têm a ver com a Convenção de Albufeira. Portanto, há aqui, imediatamente, 3 preocupações grandes e, muito rapidamente, para passarmos ao seguinte, sim? Terão sempre a oportunidade de falar nos seguintes. Sim, peço desculpa, só relativamente a este tema da Convenção de Albufeira. É urgente e inadiável a revisão da Convenção de Albufeira. Sabemos que o Governo montou uma equipa técnica que está a dialogar, portanto, com Espanha, com a Autoridade Nacional Espanhola e com as Confederações Ibéricas, alguns temas, mas não sei quais, não sabemos quais são os temas. Nós somos membros do Conselho Nacional da Água, mas a informação que tem vindo ao Conselho Nacional da Água é muito restrita, muito pouca sobre o que é que está a passar. Há um dado positivo quanto a essa matéria, é que o Sr. Ministro solicitou e designou, e bem, o engenheiro Pedro Cunha Serra para dirigir essa equipa técnica, uma vez que o engenheiro Pedro Cunha Serra é certamente das pessoas que melhor conhece a Convenção de Albufeira, porque foi sob a sua direção no INAG nos anos 90, no governo da professora Elisa Ferreira, que preparou toda a negociação que culminou com a assinatura da Convenção de Albufeira. Portanto, terminando, é urgente se rever a Convenção de Albufeira em 3 questões fundamentais. Desde logo, a questão dos transvases. Atenção, Espanha continua a fazer transvases, incluindo à margem do que a lei internacional permite, nomeadamente a aplicação da Diretiva Quadro, que há pouco referi, que proíbe que haja transvases em aproveitamentos hídricos, em albufeiras, que tenham um nível de enchimento inferior a 10%. Ora, sabemos que nas cabeceiras do Tejo, desde maio de 2017, são feitos transvases, portanto, para a zona de Almeria, para Valência e Múrcia, designadamente da barragem de Entrepanhas e outras, a níveis de enchimento inferiores a 9,5%. Quais são os outros 2? Falaste em 3? Sim, e Espanha responde ao protesto, diz não são transvases, são direitos de cessão. Esse aspecto é um aspecto fundamental a ser revisto. Outro são os caudais, o nível de caudais, ou o tipo de caudais que deva ser repartido e com critério. Acho que devemos reivindicar que a Convenção de Albufeira de repartição de caudais entre os rios internacionais das 3 grandes bacias, Douro, Tejo e Guadiana, deve ser feito numa base diária e não semanal ou mensal, como se faz atualmente. E outro, qualidade da água. Que a qualidade da água que entra em Portugal, devido a só o Tejo, do Guadiana certamente não falo, porque aqui estou, digamos, num ambiente e numa Assembleia em que certamente 90% sabem melhor do que eu o que se passa, portanto, com o Guadiana. Muito bem. 3 pontos, portanto, transvases, qualidade da água, regime de caudais, são os tópicos fundamentais. Okay. Agradeço teres especificado esses aspectos. Vamos agora passar por um outro tema que é sempre importante, que é a questão do abastecimento da água e das águas residuais, ou seja, os serviços à população. Enfim, os dados indicam que Portugal aqui evoluiu muito, genericamente, no país e no Alentejo também, mas é, no entanto, necessário continuar a infraestruturar o país, desse ponto de vista, especialmente dirigido a questões de saneamento. É necessário criar uma nova cultura que verdadeiramente não existe no país de forma generalizada, de gestão de ativos, gestão de infraestruturas. Nós temos hoje um parque de infraestruturas, geralmente enterrado, de enorme dimensão e valor. Gastámos nos últimos 20, 30 anos 10 mil milhões de euros. Ainda estamos a gastar mais algum. E, no entanto, ainda não estamos a pensar, como devíamos, como é que vamos gerir para que elas sejam infraestruturas de longa duração. Portanto, a gestão de ativos é algo que é um desafio. Outro aspecto muito importante é que nós temos as infraestruturas, mas também temos variabilidades de precipitação, etc. Portanto, a questão da resiliência desses serviços, eles aguentam bem as secas ou não aguentam, é muito importante. Saber combinar soluções tecnológicas para grandes centros com soluções tecnológicas para zonas rurais, isso é também importante. E toda a questão da sustentabilidade desses serviços, que são vitais, são importantes, mas em muitos casos não são sustentáveis
porque se gasta mais naquilo que é faturado, o que quer dizer que ou vem dinheiro de outra fonte ou os serviços tendem a decair no tempo e, portanto, estamos a falar de tarifas e estamos a falar também da componente social da tarifa para famílias mais carenciadas. Algum dos membros do painel quer comentar este contexto no Alentejo? Certamente a PDA terá aspectos a dizer sobre isto, mas qualquer dos outros membros pode, se assim desejar, comentar. Vamos ser breves aqui, porque queremos passar agora para a agricultura, que obviamente nos vai ocupar mais tempo. Rui Godinho, tens falado bastante, mas se quiseres falar aqui um pouco mais, porque é a tua área, obviamente. Eu acho que a seguir a esta intervenção mandas-me calar e não falo mais até ao final com os meus colegas de painel. Portanto, tenho que ter tempo para falar também. Não, eu concordo com a apreciação que fazes relativamente aos sistemas de gestão da água e saneamento. É necessário, de facto, introduzir aquilo que se chama uma resiliência mais forte relativamente aos sistemas convencionais que temos e preparar-nos para mudarmos também o modelo e o tipo de sistemas e de infraestruturas que temos construídas e que estamos a gerir. Algumas melhor e outras piores. E avançar, nomeadamente no Alentejo, para aquilo que se chamam as soluções baseadas na natureza, as Nature-Based Solutions. Eu estive recentemente na Semana Mundial da Água de Estocolmo, onde esse tema foi absolutamente transversal, portanto, e a dinâmica que está criada relativamente à utilização desse tipo de soluções, portanto, é absolutamente imparável. E é bom que nos preparemos para isso, porque a resiliência dessas soluções, portanto, é múltipla e mais, e não precisa de indutores externos, elas próprias têm em si capacidades para se irem autocontrolando e melhorando a eficiência das suas intervenções. Portanto, Rui, concordas que temos uma boa situação, o grande perigo é acharmos, e os poderes políticos acharem, que resolvemos o problema. Obviamente que não resolvemos o problema, é um problema que nunca termina, temos que apostar numa evolução tecnológica, como referes, temos que apostar numa cultura de gestão de ativos, de milhares de quilómetros de infraestruturas enterradas que não vemos todos os dias, mas estão a envelhecer todos os dias. Portanto, é esse o aspecto e dar sustentabilidade económica. Já agora muito rápido. É preciso chamar a atenção para um ponto. Nós estamos no momento crítico para o fazer. E não é só por causa das alterações climáticas que implicam, digamos, uma nova abordagem importante relativamente a tudo isso. É porque estamos a meio do ciclo de vida da maioria dessas infraestruturas. Sim. Essas infraestruturas foram planeadas e construídas nos anos 90, quando houve abundância de fundos comunitários. Muitas delas, até nem temos tempo aqui de discutir se foram ou não bem construídas ou bem dimensionadas, tendo em conta os horizontes de projeto e as previsões populacionais que foram consideradas na altura. Estarão certamente ociosas algumas, mas isso agora não interessa. Estamos a meio do ciclo de vida. Ora, e a meio do ciclo de vida é que se intervém de uma forma estratégica, exatamente para a introdução da tal gestão de ativos que Muito bem. Portanto, é uma mensagem forte para os decisores, não podemos esperar nesta área. É preciso saber se, por exemplo, se a Águas de Portugal está a preparar, digamos, uma intervenção baseada estrategicamente num plano de gestão de ativos a sério para os próximos 20, 25 anos, das infraestruturas que temos e daquelas que temos que melhorar e de outras que temos que adotar. Muito bem. Vamos passar agora para o uso da água na agricultura, que obviamente aqui tem um relevo muito especial. Enfim, eu diria que provavelmente todos ou muitos de nós concordarão que é importante reforçar a articulação da política da água com outras políticas. E elas, obviamente, passam pela política agrícola, sem dúvida pela energética, pela da saúde, pelo ordenamento do território. E será que essa articulação entre políticas hoje nos satisfaz? Por outro lado, temos que atuar do lado da procura, promovendo o uso eficiente da água, melhorando as condições da sua utilização. Eficiência, eficiência, eficiência. Mas também temos que atuar do lado da oferta, procurando recursos hídricos complementares àqueles que temos, começando por conhecer bem o que temos e depois procurando complementares. E utilizando novas formas não tradicionais, a reutilização de águas residuais, a desalinização de águas, pensando se podemos utilizá-las, estudando isso.
ver qual é o ponto de equilíbrio para uma região como o Alentejo entre a agricultura de regadio e a agricultura de sequeiro. Aumentar ou não, continuar a aumentar ou não a produção por hectare, com que cuidados fazer isso? Ver o que a legislação portuguesa hoje nos diz sobre as prioridades de utilização da água, que geralmente nunca são um problema, até faltar a água, como é óbvio. E aí põe-se a questão de gerir para quem vai aquela pouca água existente. Ponderar que culturas prioritárias devem ser praticadas, e não estou a falar no curto prazo, estou a falar no médio e longo prazo, numa região como esta. Aprender com exemplos, e eu sei que, por exemplo, a Herdade do Esporão tem bons exemplos de como gerir bem a água e a energia. E não só, a Herdade do Esporão, com certeza. Pensar na questão do sequeiro, com mais de 2 milhões de hectares. Como aumentar a produção aí? Pensar nas infraestruturas que temos ou que não temos e gostaríamos de ter, e a barragem de Pisão vem naturalmente à discussão. Bom, assim sendo, vamos imediatamente iniciar o debate. Eu talvez convidasse o Francisco Avilés para começar e depois passávamos aos restantes membros. Mantendo este regime de curtas intervenções para podermos ser dinâmicos na interação. Muito bons dias a todos. Agradeço muito o convite que me foi feito. Tenho imenso gosto de estar aqui. Tenho que dizer que não concordo muito com este esquema peço desculpa. Porque isto esmaga-nos por completo. Eu recebi os seus tópicos ontem, fiquei completamente esmagado. A melhor solução foi não nem sequer lê-los. Mas isto é uma opinião minha pessoal. Eu olhando para as lapelas das pessoas, há aqui uma questão que está em cima da mesa que é fundamental. É perceber. Não. Toda a gente diz que a água é decisiva, coisas económicas, vai ser cada vez mais decisiva porque as alterações climáticas, que eu tenho pena ainda não ter ouvido, o professor Miranda, que eu tenho imenso respeito e consideração, que as alterações climáticas vão trazer o tema da água no centro das nossas preocupações, mas depois quando começa-se a avançar, toda a gente diz que tem que se poupar água, obviamente que sim, no fundo temos que aumentar a capacidade de retenção da água do solo, temos que ser capazes de aproveitar melhor o escorrimento da água durante os invernos, temos que ser muito mais eficientes no uso da água, mas depois chegamos a um ponto que, do meu ponto de vista, é indiscutível, é que nós temos maior capacidade de armazenagem e distribuição da água. Há bocadinho o Sr. Ministro, eu já ouvi várias vezes, hoje foi um bocadinho menos incisivo, não sei se por causa das lapelas, no fundo, deu a opinião, que é a opinião que eu acho que é dominante do ponto de vista do ambiente, quer dizer, nem pensem em mais barragens. Eu acho isso, nem mais intervenções nos rios. Eu tenho acompanhado muito perto do projeto do Tejo e tenho debruçado muito sobre o projeto do Crato e do Pisão. Eu acho que são intervenções que são fundamentais para o futuro da agricultura portuguesa. A agricultura portuguesa não pode desaproveitar capacidades que tem, um bocadinho na base daquilo que dizer, bom, mas intervir num rio, mais um rio, o rio é uma coisa natural, como se a gente ainda tivesse rios naturais. Não podemos fazer porque vamos a mais massas de água, argumentos que eu acho completamente discutíveis. A água tem uma importância fundamental, estratégica para o futuro do setor agroalimentar português. Sem água, nós não vamos ser capazes de ser competitivos, não vamos ser capazes de assegurar a viabilidade de sistemas de ocupação e uso do solo, cujo objetivo já não é o serem competitivos, é o de garantir a biodiversidade, é o de garantirem uma melhor gestão do solo, é o de garantir o combate às alterações climáticas, é o de garantir a melhoria do fundo de fertilidade dos solos. E sem água a gente não pode fazer isso, mesmo que não seja uma intervenção fundamental, mas é um complemento, num contexto que o professor Miranda estará com certeza que vai ser cada vez mais grave do ponto de vista daquilo que vão ser as disponibilidades de água. Portanto, eu acho que é decisivo que se intervenha de uma forma cada vez mais eficaz do ponto de vista da poupança, do ponto de vista do melhor aproveitamento das águas, por via da melhor capacidade de retenção da água do solo, por via do aproveitamento das águas, mas considero, e era isso um bocadinho que eu gostaria que fosse aqui debatido, estou de acordo, de facto, nós não nos podemos limitar a pensar que, atuando ao nível da procura, temos o problema da água para a agricultura resolvido. Não temos. Nem zonas, sobretudo, muito vulneráveis face às alterações climáticas, que é o caso do Alentejo. Não chega. É fundamental sermos capazes de ter uma intervenção maior. E era um bocadinho a minha mensagem de quem vem de Cascais,
mais fresco. João Roquete, quer complementar este assunto? Quer desenvolvê-lo, por favor? Pois, eu acho que sim, sobretudo complementar, dizendo o que é que se pode fazer, o que é que já foi feito e, concretamente, no caso do Esporão, o que é que vamos fazer. Aproveito para referir que o Esporão está presente no país, no Douro, está presente no país, no Alentejo Central e está presente em Porto Alegre. Portanto, estamos aqui também, na linha daquilo que há bocado foi referido relacionado com as alterações climáticas. Nós estamos a procurar com um certo número de castas que obviamente vão ter impacto e vão sofrer no futuro a questão todo o trauma das alterações climáticas, procurar em altitude algumas defesas. Mas não fizemos só isso. Mas vamos começar propriamente pelo consumo e a utilização da água. Em 2009, conscientes de que a indústria, a parte industrial da vitivinicultura e do vinho é altamente consumidora de água e continua a ser altamente consumidora de água. Eu diria que, muito provavelmente, a média no país deve andar à volta de 5 litros de água por cada litro de vinho. Não é para misturar água no vinho, como é evidente, mas à volta de 5 litros de água por cada litro de vinho. Em 2009, o Esporão tinha um padrão de 3,2 litros de água por litro de vinho. O ano passado, portanto, no decurso já do ano passado, começamos a segunda fase do programa porque já estamos em 1,2 litros. Portanto, estamos nesta altura a um terço. Qual é a maior parte do consumo de água que existe e que não estava a ser convenientemente gerida? Era basicamente tudo que são limpezas de tanques e tudo que está relacionado basicamente com a circulação das massas vínicas dentro de uma adega, como sabem, com a dimensão que tem o Esporão. Ora bem, então o que é que acontece? É que agora estamos basicamente a pôr a fasquia abaixo do litro. Portanto, temos a nossa gente concentrada, estamos a fazer os investimentos que são precisos. Numa primeira fase, é evidente que foi muito mais fácil chegar de 3 litros a 2 litros do que depois passar de 2 litros e agora passar abaixo de 1 litro é francamente difícil. Mas eu deixo ficar isto aqui como o tipo de gestão que pode ser feita, porque isto tudo demorou para aqui chegarmos quase 10 anos, não é? Quase 10 anos. E convém dizer e ser realista nesse aspecto, é que no Esporão, felizmente, temos a capacidade financeira para tudo aquilo que, em princípio, faz sentido, embora haja prioridades, tenha possibilidade de ser concretizado, porque também temos que convir em relação a muitas pequenas e médias empresas do setor, o problema tem muito da estrutura financeira e da ausência de suporte nesse sentido. Mais uma vez também dizer que já iniciamos há mais tempo também, um pouco depois de 2009, mas não foi mais ou menos na mesma altura, o projeto de tornar o Esporão independente do ponto de vista energético. O que é que isso significa? Significa que em 2019, assim queremos e vai acontecer, vamos ser energeticamente independentes. Não é, portanto, isto é uma diferença entre aquilo que conseguimos gerar e as inserções que fazemos na rede e depois o que aproveitamos da rede. Basicamente, energia fotovoltaica, o tipo de superfície que temos lá de painéis fotovoltaicos no Esporão. Teria o maior prazer em convidar os presentes a lá irem para verificarem o que está feito, mas também muito pesadamente no que respeita à biomassa. E quando fala da biomassa, voltamos outra vez à questão da economia circular, porque a economia circular é de uma importância vital em tudo isto. Não está muito posto aqui em causa ou suficientemente claro no programa o que a economia circular tem a ver com aquilo que no futuro vai acontecer em todos os setores da economia, que é a questão da digitalização. Esta é uma questão também absolutamente vital, que tem que ser encarada com um sentido de prioridade, porque é um dos caminhos possíveis para chegar
onde acreditamos que seja possível chegar. E encerro aquilo que vou dizer, pedindo desculpa, porque eu sei muito bem quais são as limitações de tempo que temos aqui em Treveiros, para dizer e explicar o que é que concretamente se pode fazer no que respeita a estratégias de médio e longo prazo, tanto ao problema concreto da água, como à questão das alterações climáticas. Nós já não temos nenhuma dúvida hoje o que aconteceu em termos de Porto Alegre. Nós vamos, obviamente, continuar a expandir as vinhas que temos já aqui na Serra de São Amédio, mas há uma questão que é vital e que eu chamo a atenção. Fiz aqui uma pergunta, eu já tinha uma ideia da resposta, mas enfim, qual foi o prejuízo, digamos, ou a perda implicada na vindima de 2018 do escaldão de agosto. Em termos do país, de uma maneira geral, se ficarmos por 1/3, por 33%, eu já digo que se calhar que é uma perspectiva otimista. No caso específico do Alentejo, provavelmente vamos ficar a nível dos 40%, eu falo da totalidade, e aqui no Alto Alentejo, basicamente se pensam que será à volta de 20%. Porquê? Porque aqui tem um pouco da defesa da altitude. O que é que nós podemos fazer quanto aos escaldões? Concreta e objetivamente. O presidente do IPMA, que aproveito para dizer que é das instituições que, na minha perspectiva, melhor funciona, e que eu consulto diariamente, portanto tenho razão para fazer esta afirmação, poderá, no que diz respeito às alterações climáticas, à frequência e à intensidade das alterações climáticas, dizer e acrescentar mais qualquer coisa àquilo que é a experiência pessoal, a experiência direta, com os olhos, não é? De ver o que é que aconteceu naquilo que iria ser provavelmente uma vindima extraordinária, o que é que em 4 dias em que é que aquilo se transformou concreto e objetivamente. O que é que temos que fazer? Temos que fazer qualquer coisa, não é? Mas é muito difícil, em termos concretos, explicar estas coisas. O que é que está aqui em causa? Está aqui em causa que vamos ter, com certeza, mais escaldões. Provavelmente vamos ter escaldões com um grau de intensidade, no caso específico de Reguengos, que chegou quase aos 49 graus, mais ou menos. Houve, aliás, um dia em que o recorde, salvo seja, não é? Esteve ali na zona de Reguengos, mas é provável que os escaldões possam ir mais para cima. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que, não só que a questão dos escaldões, por razões das alterações climáticas, mas também o problema da água, já há bastante tempo que nós estrategicamente estamos a substituir as castas mais sensíveis a este tipo de questões por castas, voltar às castas autóctones do Alentejo. Só para explicar uma coisa, aconteceu e acontece com muitos dos vitivinicultores do Alentejo, que foram buscar castas francesas. Quem é que levou a maior pancada do escaldão? Foram as castas francesas. Porquê? Porque a vinha, só para explicar àqueles que não estão no setor, depois de acontecer no seu período de hibernação e sair do período de hibernação e começar a gerar cachos, faz crescer as folhas, portanto, folicularmente, faz crescer as folhas, e a vinha parece que tem geneticamente qualquer comando, e tem mesmo, faz crescer as folhas na direção do sol, para proteger os cachos, não é? Ora bem, todas as castas, basicamente as de origem francesa, têm uma cobertura folicular que é para aí 30 ou 40% inferior àquelas que têm as castas do Alentejo. E foi por aí que aconteceu. Nas castas francesas que tínhamos ali e que vamos deixar de ter, porque importa, não é? Não vai ser possível utilizar castas que não vão ter capacidade de resistir às alterações climáticas. Portanto, nós estamos já a substituir essas castas por castas autóctones do Alentejo, pelos aragonês, trincadeiras, os moretos, que em termos da água já o estávamos a fazer por razões porque nós só estamos a regar aqui no Alentejo desde 1992, não é? Antes não se regavam, e havia vinhas, não é? E havia vinhas. Portanto, o problema é este. Pequeno e o médio agricultor, o que é possível fazer, e aquilo que, do ponto de vista do governo e dos responsáveis políticos, é fundamental que faça, que é, tem que se apoiar uma estratégia da conversão das vinhas portuguesas.
da vitivinicultura em Portugal toda. E tem que se voltar outra vez às castas autóctones, que já demonstraram ao longo do tempo capacidade para resistir. Eu poderia estar aqui a falar muito mais tempo, mas infelizmente não tenho. Mas eu agradeço-lhe, porque foi um caso notável em que todos ficámos certamente impressionados com as iniciativas e com os resultados e com o racional que está por trás. Eu convidava o Amorim Falcão a complementar agora este tema. O Sr. Ministro afirmou aqui que nós temos que utilizar menos água, temos que reduzir os consumos, temos que ser mais eficientes. Isto mostra um desconhecimento profundo do que é o regadio alentejano e do regadio em todo o país. Nós há muito tempo que utilizamos o conceito da agricultura de precisão, o uso eficiente da água, a utilização das sondas, a utilização dos satélites, a utilização diária das previsões meteorológicas. Fazemos enrelvamento das culturas permanentes para evitar a evaporação. E portanto, cai-nos mal como agricultores ouvir alguém que tem responsabilidades vir-nos apontar algo para o qual nós já somos eficientes. Mas nós vamos ter que, infelizmente, gastar mais água, por um motivo simples. As alterações climáticas, com o aumento da temperatura média diária, e nos últimos 2 anos isto foi bem característico, as necessidades hídricas diárias das culturas aumentaram. E aumentaram até num período extremamente difícil, em que grande parte dos regadios particulares e muitos regadios públicos não tinham água. E por isso, eu sempre ouvi dizer, e a história tem mostrado, que os povos vão lutar até à morte pela água. Os povos mais espertos imigram, e por isso esta região de Porto Alegre, cheia que foi uma zona extremamente populacional, neste momento perdeu, este distrito perdeu mais de 50% da sua população ativa. Mas perdeu de uma forma assimétrica. Não foram embora os menos válidos, os mais velhos, nem aqueles que não queriam trabalhar. Foram os bons, os mais novos, os mais experientes, os mais empresários. E por isso este novo Alentejo profundo, que já não é a zona de Mértola, vai ser este norte alentejano, tem um envelhecimento galopante, tem uma desertificação enorme, fugiram os melhores, ninguém quer vir para aqui investir, salvo raras exceções. Esta cidade industrial tão característica quase que morreu do ponto de vista industrial, não há soluções para as famílias se fixarem aqui. E depois tem um problema grave, é que nem sequer tem obras de hidráulica agrícola, que permitam sustentar outro tipo de atividades. Porto Alegre já fez, e este distrito já fez um papel muito importante para o planeta nos últimos anos ou nos últimos séculos. Já ajudou a descarbonizar o planeta. Portanto, está na hora deste distrito poder dizer que queremos a nossa contrapartida. E esta contrapartida o que é? Muito rapidamente. É a zona sul do distrito de Porto Alegre. Já tem obras de hidráulica, temos um perímetro de rega do Caia extremamente eficiente, temos um novo perímetro de rega de Veiros, portanto, mostrou que há alternativas e que há condições. E veio o Sr. Ministro dizer que hoje não disse que não havia dinheiro, mas eu recordo que há bem pouco tempo, em novembro de 2017, foi anunciada a obra do Baixo Mondego, 25 milhões de euros para 70 mil hectares, para 700 hectares. A barragem do Pisão, que é um desígnio desta região, é uma barragem que pode custar ligeiramente acima dos 100 milhões. Tem um custo de 10 mil euros por hectare. Só esta obra do Baixo Mondego são 3,6 vezes mais cara do que esta barragem. Tem uma coisa e quero agradecer aqui publicamente à COBA, que refez o seu estudo da parte da mini hídrica, que na fase inicial não tinha viabilidade. E eu perguntei ao Presidente da COBA e disse-lhe, meu caro amigo, em 20 anos isto mudou, as condições dos factores mudaram e a tecnologia das turbinas mudaram. Ele refez o estudo do Borla para esta região e mostrou que até a mini hídrica neste momento já é sustentável.
Temos nesta região uma coisa quase ímpar. Temos um tecido agrícola e empresarial extremamente importante. Há talvez aqui no Distrito de Porto Alegre a maior concentração de agrupamentos de produtores e de agroindústrias que trabalham com a sua produção. Não só na fileira dos laticínios, temos a Serra Leite a fazer agora este grande investimento. Na fileira da carne temos a carne alentejana, a Elipeca, a Natural Carnes aqui em Porto Alegre. Temos os produtos tradicionais, DOPs, o matador de Sousel para transformar isto tudo. Temos a fileira do azeite e da azeitona de mesa, um grande polo novo, aqui bem cerca em Monforte, com um novo lagar e uma extratora de bagaços. E uma OP também recente, a primeira OP que foi criada nos últimos 15 anos, só para o azeite e para a azeitona de mesa. Temos a fileira do tomate e das hortícolas e dos frutos secos. Estas extensões hortícolas e frutos secos recentemente criada. Temos a fileira do ensino agrícola. Criamos aqui em Porto Alegre, em Elvas e em Alter, técnicos para exportar para outras regiões, porque não lhes conseguimos dar aqui emprego, porque não temos alternativas para isso. Temos a fileira do turismo. Portanto, com este conjunto todo de soluções, só percebemos uma coisa: a grande indústria do campo é o regadio, e o regadio faz-se com água. Já mostramos que conseguimos. Conseguimos ter aqui gente com valor, com capacidade de investimento, com conhecimento e com dinâmicas. Temos que quebrar o ciclo da monocultura do Alentejo. Sempre se disse que o Alentejo era o sequeiro, a monocultura. O regadio traz uma coisa importante. Traz a diversidade de culturas, a diversidade de datas e a diversidade de soluções. E temos uma coisa extremamente importante que o professor Avilés seguramente pode explicar bem melhor do que eu. O regadio multiplica por 6 o rendimento por hectare, divide por 6 o risco e sustenta 15 vezes mais o sequeiro que lhe está anexo. Cada hectare de regadio, nas minhas contas, sustenta 15 hectares de sequeiro. E isto é que permite esta economia circular funcionar de uma maneira completamente diferente. Não é preciso grandes obras para perceber, basta olhar para Veiros, para o Caia, para o Alqueva, como é que isto pode evoluir. E se não houver dinheiro para fazer a obra, eu encontro dinheiro para fazer a obra. Os políticos têm que tomar decisões. E essas decisões são fáceis de tomar. Vendam os quadros de Miró, um espanhol, que pouca gente conhece, ninguém sabe, grande parte das vezes, sequer qual é a sua origem, onde é que eles estão, qual viu, mas não foram vendidos por 80 milhões. Seguramente que o setor agrícola, com a sua capacidade de investir, os outros 20 milhões pô-los á. E porá esta obra seguramente e dará a esta região algo que não seja aquilo que o professor Avilés aqui escreveu há muitos anos sobre uma região aqui bem perto, dentro do norte alentejano, que se não houver medidas de política, isto certifica-se. E isto já está certificado. Bem, muito obrigado. Eu gostaria só de acrescentar, para além do acordo com o orador antecedente, chamar a atenção para quem lê a imprensazinha diária de um artigo que apareceu ontem no Público relativamente a migrações e demografia. Muito sinteticamente, em 2050 o país poderá apenas ter cerca de 8 milhões de habitantes e os restantes com mais de 65 anos serão cerca de 40%. Ora bem, isto é uma realidade aterradora por uma razão muito simples. É porque o que isto pode significar em termos do país, imaginem o que é que pode e vai significar para o Alentejo. Concreta e objetivamente. Isto é de uma gravidade enorme. Só 30 segundos para acrescentar aquilo que foi aqui referido e que ficou aqui por passar, só para dizer o seguinte: os transvases já não funcionam para o sul de Espanha, portanto, ou praticamente não funcionam. É conveniente perceber que a Espanha está quase a chegar ao número 1000 de estações de dessalinização. Na parte delas, da Almeria e Valência, estão praticamente alimentadas através da dessalinização.
E dizer uma coisa que realmente também é altamente preocupante para nós deste lado da fronteira, porque não temos estes números, que é o seguinte: na semana passada, a totalidade das barragens espanholas tinha uma capacidade no princípio da semana de 31 mil hectómetros cúbicos, reduziu-se em 637 hectómetros cúbicos, isto é, perdeu numa semana 2%. E estou a falar da Espanha toda, hein? Estou a falar da Espanha toda. Atenção aos problemas das alterações climáticas e das secas, para ver se a gente consegue perceber muito bem onde é que estamos metidos. Peço desculpa. Muito bem. Muito obrigado, porque foram dois depoimentos, enfim, muito marcantes e que, aliás, alimentam depois uma outra questão, é como é que é tão difícil ou tão ineficaz a comunicação a vários níveis de decisão. Será culpa dos ministros que não ouvem? Será culpa de nós que não conseguimos explicar aos ministros? Eu não estou a falar especificamente deste caso do ministro que esteve connosco, mas genericamente, como é que se lida com o poder político, com os decisores? Como é que se criam oportunidades empresariais para fixar os jovens? Há aqui também todo um mundo à volta de atividades várias onde a água tem um papel muito importante. Eu acho que essa questão é uma questão muito importante. Agora, vamos lá ver também se nós conseguimos perceber qual é que é o problema. Portanto, o problema, no fundo, é porque aqui não há votos suficientemente atrativos para fazer mover o poder político. Afinal, palavra, que não há mais nada a dizer, senão isto com toda a clareza e com toda a frontalidade e com toda a frontalidade, tanto que isto seja entendido. E na questão, basicamente, do poder político, eu, por mim, e muito envolvido com este setor, já não posso ouvir falar mais da falta de dinheiro. É a desculpa politicamente correta para tudo, é falta de dinheiro. Eu bem sei que há falta de dinheiro, quer dizer, se não houvesse falta de dinheiro é que seria esquisito. Agora, o que falta são prioridades concretas e objetivamente em relação ao dinheiro que pode ser disponível e aos investimentos que se podem fazer estrategicamente para garantir o futuro do país. Muito bem. Haverá outras soluções que ultrapassam essas limitações ou não? Ou seja, gostaria, no fim, como último tema, de discutir precisamente isso. Nós, como cidadãos, somos capazes de ultrapassar essas limitações que referiu, dos poucos votos, ou temos que nos conformar com isso? Eu acredito que seja possível. Queria ainda fazer um comentário, eu pedia que fosse breve para passarmos às alterações climáticas. Só complementar uma coisa. Esta barragem do Pisão poderia regar 10 mil hectares. Já tem 2.500 hectares de precários, que estão a regar à parte de baixo do Pisão, na bacia do Maranhão. Portanto, até esses, já estamos com um avanço de 2.500 hectares, com obra semi-infraestruturada. A única coisa que eles precisam é ter garantia de água para deixarem de ser precários, para poderem ter pleno direito. Muito bem. Então vamos passar de imediato ao que já... Só um instantinho, para reafirmar que este ponto e aquilo que foi referido anteriormente é absolutamente vital. Porquê? Porque o que é fundamental é que a agricultura seja capaz de acrescentar mais valor. Para a agricultura acrescentar mais valor, é óbvio que a água é fundamental, mas também é preciso ter uma perspectiva de investimentos e uma estratégia a médio prazo. É pena, na minha perspectiva, que o Sr. Ministro da Agricultura não esteja presente hoje aqui. Parece que o interior de Angola é mais importante que o interior de Portugal. Mas o que é que vamos fazer quanto a isso? Muito bem. Nós estamos... certamente, pedi-lhe só que fosse breve, porque temos a área da... Ok, e temos muito pouco tempo em termos... Ok. Então vamos passar às alterações climáticas. Nós todos estamos bem conscientes da gravidade do problema, estamos bem conscientes do que isso implica para o Alentejo, mas ninguém melhor que o Miguel Miranda para nos explicar a intensidade dessa previsão e vai, com certeza, dizer-nos umas palavras sobre isso, os problemas que estão em cima da mesa, a gestão de risco, de incerteza associada a isso, a coordenação entre atores que podem contribuir para a mitigação e a adaptação às alterações climáticas, as fragilidades institucionais que certamente vão dificultar a resolução destes problemas e, naturalmente, depois tentarmos concentrar-nos em medidas muito concretas que possam ser adotadas. Miguel, por favor. Claro, eu primeiro quero agradecer, obviamente, o convite que me fizeram para estar aqui, mas gostava de ser bastante, como diria, ortogonal
em relação a algum do espírito anterior. Eu gostava, e digo isto com toda a franqueza, que na próxima vez que me convidem, o espírito da sala seja: que sorte temos de estar no Alentejo. Porque do ponto de vista estritamente científico, eu acima de tudo sou, como sabem, professor de Geofísica, aliás, nada é mais importante do que nós termos na mão um problema cuja solução procuramos. Nada é mais importante que isto. Tudo o resto são apenas repetições de conclusões que outros já tiraram antes de nós. E dessa forma, o Alentejo, em particular aqui o Alto Alentejo, é, eu diria, o melhor laboratório natural que nós podemos ter para exatamente darmos os desafios que os jovens precisam. Os jovens querem desafios. Ponham isso na cabeça. Ninguém está à espera. A maioria dos jovens de hoje saem realmente de um local para o outro. Migram, e migram sempre os melhores. Não é só de nós. Os africanos também migram os melhores africanos. E migram os melhores porque eles querem maiores desafios. E o que nós temos que ter é condições para dar grandes desafios. Não é condições para dar grandes fortunas, nem condições para dar grandes vidas. Nós temos, acima de tudo, ter condições para dar grandes desafios. E o Alentejo tem grandes desafios. E tem grandes respostas. O que nos foi transmitido aqui da experiência do Esperão é fantástico. E vocês têm talvez a melhor marca portuguesa, que é Alentejo. Com o Douro, faz seguramente as duas melhores marcas do país. Porquê é que nós não estamos a utilizá-las tanto quanto podíamos utilizar? E aí nós temos, realmente existem condições naturais que são particularmente adversas, que é um bocadinho a minha área. A condição que é particularmente adversa é claramente a falta de precipitação. E atenção, a senhora reitora da Universidade de Évora pode ter toda a razão a dizer que o Alentejo não sabe a água que tem, mas o Alentejo sabe a água que recebe todos os anos e que gasta todos os anos, de certeza. E o balanço é que é importante. Não é gastando água que está armazenada há 100 mil anos que nós vamos conseguir arranjar nenhum modelo de sustentação. Provavelmente vamos ter que encontrar soluções na área da dessalinização. É praticamente inevitável, porque nós sabemos que o balanço é negativo e o balanço não se vai alterar. Porque por uma situação que os modelos climáticos mostram exaustivamente, na nossa latitude vai haver perca de precipitação. Se bem que nas latitudes mais elevadas e se calhar mais baixas, vai haver ganho de precipitação. Mas nós não vamos ter ganho, vamos ter perca de precipitação. Isso faz com que vai ser preciso, obviamente, armazenar mais. Portanto, a questão de que o armazenamento já é suficiente não é verdade. Não é verdade. Vai ser preciso gastar melhor. E vai ser preciso arranjar os tais desafios fantásticos que são capazes de atrair os jovens brilhantes. Não há regiões que se façam sem jovens brilhantes. Claro que eu sou contra esta ideia de que haver pessoas com mais de 65 anos é uma catástrofe, como compreenda. A mim custa-me ouvir isso. Mas há pessoas com mais de 65 anos, acho que praticamente aqui o painel todo, que ainda estão capazes de trabalhar todos os dias. Mas a questão está é que nós precisamos de jovens brilhantes e para jovens brilhantes precisamos de exemplos brilhantes. O que nos foi descrito é um exemplo brilhante. Uma cidade que fosse sustentável do ponto de vista da água e que tivesse economia circular completa era um exemplo brilhante. Uma cidade que esteja completamente isenta esteja completamente descarbonizada é um exemplo brilhante. Só exemplos brilhantes vão atrair pessoas brilhantes para aqui. E, resumindo e concluindo, esperem do clima, vai-vos dar menos água. A água que já neste momento é insuficiente para a necessidade. As alterações constantes que nós temos da temperatura estão para ficar. E aumento da temperatura é inevitável. Não há sequer discussão sobre este assunto. Nem os negacionistas negam que a temperatura está a aumentar. A temperatura aumentando, é óbvio que as culturas que se baseiam apenas no meio natural, ou seja, aquilo que os meus colegas chamam de sequeiro, para mim é a utilização direta do meio natural, vão ter, eu diria, muita dificuldade de ser mantidas de uma forma estável. Portanto, vai ser preciso que nós controlemos a chegada de água ao sistema natural. E isso só se pode fazer com aquilo que chamam regadio. É óbvio que nós temos que ter regadios excepcionais, mas lembrem-se de uma coisa, não são os países que têm excesso de água que exportam tecnologia de água, são os países que têm falta dela. E, portanto, o que nós temos que fazer é transformar a nossa falta
numa enorme capacidade de exportação e de criação de conhecimento. E isso exige, fazendo clusterização à volta da ciência, virada para os problemas que na região são sensíveis e dar aos nossos jovens aquilo que eles realmente querem, experiências e desafios. Excelente. O Alentejo é um fantástico laboratório, é uma mensagem extremamente importante e tem a ver com aquela questão inicial. Isto é um problema ou uma oportunidade? É obviamente um problema e é uma excelente oportunidade, saibamos nós aproveitá-la. Algum dos membros do painel quer acrescentar nesta área dos... Então estamos limitados no tempo. Na área das alterações climáticas, mais alguma mensagem concreta? Só completar aqui uma coisa seguinte. Esta barragem do Pisão tem uma envolvente também relativa ao abastecimento público. Todo o norte do distrito de Porto Alegre, o seu abastecimento faz-se através da barragem de Povimiadas. É uma barragem que, se fosse privada, neste momento estaria fechada, porque tem problemas graves estruturais. Se acontecer aquilo que aconteceu o ano passado no centro do país, de caminhões e caminhões a transportar para só uma pequena região água, eu não sei o que acontecerá no dia que a barragem de Povimiadas tenha que ser fechada. E Pisão serviria também como mais uma reserva estratégica para esta zona, porque aquela barragem só pode ser recuperada, segundo os entendidos, sendo esvaziada. Aí é que está. Por isso, ela só pode encher até 1/3 da sua capacidade. Portanto, mais uma valência, mais uma visão futura. Os problemas resolvem-se antes, não se resolvem depois com caminhões e tudo a correr por aí fora e a abrir telejornais. José Roquete, por favor. Eu queria, porque o tempo está-se a esgotar, portanto já vai quase perto de zero, dizer o seguinte. Aquilo que mais me preocupa a mim, nesta altura, e que quase que posso dizer que me tira o sono, é não saber a partir de que altura é que começam a aparecer sinais encarnados e campainhas a acender. Nós estamos com 148 de nível de cota do Alqueva, de um nível que o Alqueva só é utilizável até acima de 135, da cota 135. E eu gostaria de saber, e é pena não estar aqui o Sr. Ministro do Ambiente, para me dizerem até quanto é que a cota do Alqueva tem que descer para começar a haver alertas nesta matéria e perceber-se que o problema da sustentabilidade é um problema real. Isto é assim, porque senão vai acontecer a mesma coisa com os incêndios. Já era. Muito bem. Mais alguma questão? Rui, brevemente. Desculpa. Só para dizer que, relativamente a esta questão da oferta e da procura, que esteve aqui presente no discurso do Sr. Ministro e já aqui em algumas intervenções, de que eu discordo do Sr. Ministro, ele sabe que eu discordo, inclusivamente do ponto de vista conceptual. Ter mais oferta de água não é somente ter mais chuva, é ter capacidade para armazenar em anos onde temos possibilidade de ter um ano hidrológico normal, para regularizando, armazenando, termos aquilo que se chama a gestão interanual. Para isso, precisamos de ter, efetivamente, mais albufeiras. Ou ter mais albufeiras, ou no caso do Alentejo, ter algumas albufeiras que estão subaproveitadas. Por exemplo, Monte Rocha, no relatório de 31 de julho do Grupo de Monitorização da Seca, dá-nos um nível de enchimento de 22%. Ora, isto há anos, eu quase desde o tempo em que eu trabalhava no Gabinete da área de Sines, e já lá vão muitos anos, em que Monte Rocha e o Roxo eram dois pontos críticos de todo, digamos, este xadrez de albufeiras a construir ou construídas no Alentejo para gerir eficazmente a água que viria depois a ser armazenada no Alqueva, porque 74, 75 ainda não havia Alqueva, ainda andávamos naquelas discussões metafísicas sobre se a Alqueva deveria ser construída ou não. E, portanto, é um imperativo, digamos, relativamente à eficiência e à garantia daquilo que se chama a segurança hídrica,
que é um tema que devemos interiorizar para sabermos como é que podemos, que água devemos ter, que água podemos ter, que água podemos ter de ano para ano e não a cada ano, através de armazenamentos e de regularizações interanuais para aumentar essa eficiência. Por exemplo, interligar albufeiras que sejam de origens de água de maior resiliência com outras mais suscetíveis das alterações climáticas. Isto é uma conclusão da mesa redonda sobre água e alterações climáticas do ENEG, do Encontro Nacional de Entidades Gestoras, que a APDA realizou em novembro passado em Évora. Uma das conclusões. Criando mais armazenamento e, portanto, mais regularização, designadamente por várias razões, armazenamento das barragens para responder à maior irregularidade das albufeiras e pela implementação criteriosa de novos planos de água que possibilitem uma gestão otimizada. No caso concreto, agora e termino, da bacia do Guadiana, da bacia, portanto, que é, e de toda a água que é gerida pela entidade que gera o Alqueva, pelo Alqueva, é urgente, que se conclua o mais rapidamente possível. As tais ligações ao Monte Rocha, 22% de volume de água a 31 de julho, o Roxo, problemas da qualidade da água, ligação a Ermidas Sado, reforço a Síndia ao complexo industrial, era uma conclusão desses trabalhos de 74, 75, onde por acaso participava como coordenador do nosso grupo de trabalho o atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, no gabinete de ensinos então, ligação a Val de Gaio e a Pego do Altar, no Sado, Alcácer, para combater a evolução da cunha salina que vai subindo, portanto, no Sado, e que já o ano passado, naquele terrível ano de 2017, relativamente à seca que tivemos, afetou significativamente culturas significativas como a do arroz, portanto, e que arriscamos a ter situações piores. Não temos só aqui no Sado, temos também no Tejo. A cunha salina do Tejo já vai subindo de Muge até Valada e pode subir mais. Por isso é tão importante o Alvito, no Acresa, portanto, que por razões que o país não conhece, em 2011 a EDP, quem tinha sido atribuída a responsabilidade da construção, portanto decidiu não construir. E até hoje não sabemos porquê. Não foi explicado porque é que o Alvito, ou o Girabolhos, ou outras barragens que faziam parte do Plano Nacional de Barragens. E depois entendermos de uma vez por todas que as barragens não devem ser decididas em função somente do seu potencial hidroelétrico. Têm que ser definitivamente empreendimentos de fins múltiplos. Potencial hidroelétrico sim, mas também irrigação, também abastecimento. E agora cito finalmente o exemplo com que também lidei profissionalmente, o caso concreto do Castelo de Bode. No caso concreto do Castelo de Bode, Rui, curto, olha para o 1949, o engenheiro Ferreira Dias teve a lucidez de obrigar a construir uma torre de captação de água no Castelo de Bode, 4951, que serve hoje para o abastecimento de água a 2,9 milhões de habitantes em Portugal. Posso? Muito bem, claro. Eu há bocadinho, se calhar, fui um bocadinho... Eu depois tenho que fazer uma síntese final, e os meus minutos para a síntese final para cada vez mais a minha intervenção única, aliás, um bocadinho desabrido em relação à moderação, peço desculpa, mas no fundo a minha questão era aquilo que acabou por acontecer. Portanto, a gente tinha que reencaminhar a discussão para aquilo que me parece ser o centro das preocupações que aqui estavam, não é? No fundo, a ideia que existe cada vez mais espalhada no mundo urbano de que o que é preciso é poupar, porque os agricultores gastam água demais, não são eficientes, etc. E que essa questão de armazenar barragens, etc., é uma fantasia, no fundo, põe em causa o ambiente, o que é total erro. Não quer dizer que não haja agricultores que o utilizem pouco eficientemente, que não haja possibilidade de o utilizarem muito mais eficientemente, mas aquilo que é fundamental dizer-se é que não chega a reduzir a procura. É fundamental termos capacidade para reter água. Aliás, as palavras estão dominando exatamente nessa linha, porque nós vamos enfrentar uma situação extremamente difícil com a questão das alterações. Eu não sei qual é a tolerância que o nosso organizador nos dá. Eu gostava de pedir a cada um dos membros da mesa que, em 30 segundos, endereçassem aos decisores uma mensagem, a mensagem que lhes vai na alma. Eu, depois disso, ainda vou ter que fazer aqui uma síntese, portanto, peço realmente esses 30 segundos. Está dada a mensagem do Francisco. Como última mensagem, em nome dos agricultores desta região, em nome da sociedade civil, em nome da comunidade intermunicipal que está aqui presente,
perguntar com muita clarividência quantos ministros são necessários mais tarde nesta sala, o que é que o Presidente da República terá que fazer para não se afirmar hoje aqui, e está aqui o Sr. Deputado e atual Ministro, que disse há bem poucos anos que Pisão era uma obra vital para esta região, para que a obra não seja anunciada nesta sala. Acho que merecemos isso. A intervenção final pode-se tomar aquela do meu pesadelo relativamente às cotas do Alqueva, porque me parece que são fundamentais, mas complementava só como uma coisa, aproveitando a presença do nosso convidado. E a ver se percebemos que a Espanha é um aliado importantíssimo em toda esta questão, até porque os problemas que tem do outro lado da fronteira são significativamente mais importantes do que aqueles que temos do lado de cá. E seria importante que isso fosse percebido e entendido e que tivesse realmente consequências em termos políticos e decisões que precisamos, mas precisamos com urgência. Muito bem. Julgo que o Francisco já deu a mensagem, agora o Rui. Ah, não? Rui, 20 segundos. É uma questão, é perguntar, não só, digamos, ao poder político, mas a todos nós, mas em particular aos decisores políticos, se não entendem certamente, de que nós, relativamente aos problemas da gestão dos recursos hídricos e da água, estamos seguramente perante um dos mais delicados desafios do ponto de vista político também das próximas décadas. E se, sim ou não chegou a hora de tornar a água, o seu planeamento, desenvolvimento e gestão como uma parte integrante e fundamental da agenda política. Miguel. Muito rapidamente, porque eu não sou do género de pedir coisas, porque acho que isso serve normalmente para muito pouco. Existe a consciência que a água é hoje uma questão ambiental, mas é também uma questão de segurança. É uma questão de sobrevivência e, portanto, ela é um problema transversal que tem que ser gerido nos seus diferentes níveis. E não é só o poder político que tem que tomar decisão. Todos nós temos que tomar decisões. Muito bem, muito obrigado. Cabe-me agora fazer uma brevíssima síntese, mas dizer-vos que, em minha opinião, foi um debate extraordinário, com pessoas extraordinárias aqui sentadas, em que percorremos muito rapidamente, enfim, hora e pouco, questões dos recursos hídricos no Alentejo, dos aspectos institucionais da gestão de recursos hídricos, do que é que temos em termos de qualidade e quantidade, de como é que os monitorizamos, como é que os conhecemos, das infraestruturas que são ou não são necessárias construir e percorremos também a questão do abastecimento de água e saneamento de águas residuais enquanto utilizador nobre da água também, e a preocupação de passar a mensagem que se o país evoluiu extraordinariamente neste sentido, temos desafios pela frente muito grandes que não podemos esquecer, porque as curvas sobem e descem, e ela vai descer se nós não dermos atenção a fechar ainda os investimentos que precisamos, mas essencialmente a criar uma cultura de gestão de ativos, de um património fantástico que temos. Dar resiliência a estes sistemas, porque eles têm que resistir a períodos de seca grandes. Discutimos intensamente a questão do uso da água na agricultura, a questão da ligação da política da água com a política agrícola e outras políticas, a questão de atuar na procura versus atuar na oferta ou atuar nas duas, a questão do regadio versus sequeiro, a questão de obras concretas, que são a aspiração de populações locais há muito tempo. Falámos também das alterações climáticas, do impacto forte que vão ter e estão a ter neste território, de como é que podemos reagir a isso. Falámos, finalmente, e foi transversal a todo o debate, na minha opinião, aquilo que é a necessidade de melhorar os mecanismos de comunicação entre todos nós. Ou seja, o problema da água não se resolve com os senhores ministros. Obviamente tem um papel fundamental. É um problema e uma responsabilidade de todos nós.
E, portanto, na água nós temos que ter, obviamente, conhecimento e experiência. E essa vamos tendo, podemos ter melhor. As nossas universidades, etc. Mas o que realmente é um espaço enorme de progressão, pelo menos na minha opinião, e julgo que do que ouvi isso confirma bastante, é como é que nós, enquanto sociedade, somos capazes de ser melhores, criar melhores instrumentos para passar essas mensagens, esse conhecimento para, primeiro, os decisores, sejam políticos ou não, decisores a nível do governo, enfim, certamente do Parlamento, as autoridades locais, mas também aos outros decisores, CEOs, enfim, quem decide, naturalmente, os diretores gerais, etc. Como é que conseguimos passar a informação que eles necessitam no momento certo, na forma que seja útil para as suas tomadas de decisão? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é como é que nós conseguimos dar formação de alto nível a todos os nossos jovens e também aos nossos profissionais, mas uma lógica extremamente orientada para as necessidades concretas que permitam que depois esses jovens se fixem na região, porque aprenderam qualquer coisa que podem aplicar na região e muito bem, gostei muito do Miguel dizer, temos um problema, mas temos aqui um fantástico caso de estudo que nos pode realmente abrir portas para uma série de iniciativas. Eu concordo inteiramente com ele. Portanto, como formar os nossos jovens e menos jovens, mas numa lógica orientada para as necessidades efetivas, como criar condições e dar informação ao setor empresarial para ele se interessar a investir, quer no setor da água, quer nas atividades à volta do setor da água, e a agricultura é óbvia. Como é que isso acontece? Como é que eles podem estar bem informados para tomar as suas decisões empresariais? Como é que eles têm acesso à melhor informação? Finalmente, como é que nós conseguimos comunicar melhor com a sociedade em termos de problemas que são tecnicamente complexos, porque naturalmente em termos de sociedade temos que passar de forma mais simples, de modo a chegar com razoabilidade e credibilidade e potenciar a cidadania. Ou seja, e termino com isso, este movimento, esta iniciativa que decorre hoje aqui, é para mim um exemplo notável de como a sociedade se junta e vem discutir problemas importantíssimos com um nível de qualidade grande. Nós devíamos ter 100 reuniões destas, em vários pontos do país. E, portanto, o cidadão é um agente importante. E, para isso, tem que ter informação. E é responsabilidade de todos nós e das autoridades passar essa informação. Portanto, digamos, e terminando como comecei, água no Alentejo, um problema ou uma oportunidade, é obviamente um problema, mas é uma enorme oportunidade em que acho que todos nós temos a obrigação de participar, quer sejamos decisores políticos, quer sejamos empresários, quer sejamos profissionais do setor, quer sejamos cidadãos que se podem juntar e discutir isso. Muito obrigado a todos vocês que foram fantásticos e a esta equipe fantástica que aqui esteve.